Amados, boa noite. 28 de setembro, nosso último domingo desse mês fantástico. E amanhã, meu paizinho faria aniversário. Olha que bom. Não vou esquecer, papai, não vou esquecer. E então, nós sempre rogamos a Deus que nos dê intuições precisas para que a gente entenda das bênçãos que vêm chegando até nós, para que possamos, no nosso dia a dia, usá-la de forma adequada, consistente, precisa. Muito bem, entrando conosco já, Marcos Serafim. Marcos, eu pedi, me adiciona no Facebook, e eu falo que sim, pronto, acabou, entende? Ou então passa por aqui o seu telefone, eu peço para alguém te adicionar, tá bom, Marcos? Boa noite, querida. Rose, querida, boa noite, boa noite. Lani Maciel, amiga da minha filha. Que bênção, Lani. Estamos reunidos para estudar das colocações de Jesus. Então, domingo é o dia dele, sempre. Ana Lopes, boa noite, princesa. Boa noite, querida, boa noite. Hoje pela manhã, nos nossos estudos Aprendizes da Fraternidade, a nossa irmã Maria Lúcia Zani, maravilha de criatura, ela leu um texto mais ou menos enquanto é dia. Enquanto é dia, faça alguma coisa. Vamos fazer o trabalho que necessitamos fazer para Jesus. Então, olha aí, filha. Oi, querida. Olha entrando a Lani Maciel, sua amiga de Bauru. Olha aí que bênção. Então, vamos lá. Que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, abençoe o seu lar, tudo que te cerca, para que você tenha sempre pensamentos luminíferos, positivos, nessa caminhada redentora. E aqui nós vamos vendo também, chegando conosco, olha, aqui está um gato lindo que vem escutar a live. Nós temos aí a nossa irmã Lenise Martinelli, essa princesa maravilhosa, conosco na nossa família primorosa. Mauro, querido, boa noite, meu amor. Tudo bem, Mauro? Eu espero que sim. Kátia Maria Somenso. Oi, Kátia. Quanto trabalho, não, Kátia? Temos muito para fazer. Hoje, nós estamos com um texto da abençoada Amélia Rodrigues Edivaldo, do livro, já é o 6º livro de estudo nosso, Trigo de Deus, e chama A Consciência de Culpa. Quando eu vi esse título, eu falei, meu Deus, tem muita coisa a ver. Oi, Sônia, amada, boa noite, linda. Muita coisa a ver. Mas, aí lendo o texto, a colocação, a consciência de culpa, numa linguagem bem coloquial e próxima, é o seguinte: determinadas atitudes a nossa consciência aprova ou não aprova. Oi, Ana Maria linda, boa noite, amor. Então, a nossa consciência, onde estão as leis morais que vamos estudar em O Livro dos Espíritos, no 3º livro, não tem nada que passe ileso pela nossa consciência, porque a espiritualidade não deixa.
Como na sua consciência estão as leis morais, então você sabe sempre o que você fez de correto ou errado. Se a sua consciência fica feliz com você ou infeliz com você. E aí vem a problemática da culpa. Quando que a criatura tem que se desculpar? Ela não tem que se desculpar o outro, a outra, não. Ela tem que primeiro se autodesculpar do que ela fez de desaprovável, de irregular. Então, esse título, A Consciência de Culpa, tem a ver com tudo que nós fazemos. Mas a Amélia, que é uma grande estudiosa, ela vai tirar esse texto aqui, mas é muito conhecido de todos. Nós estamos vendo o Novo Testamento, ela vai tirar essa lição para nós do livro vamos ver aqui, do livro de João, no capítulo 8, versículo de 1 a 11. Não vou ler, não. Só uma pinçada. A mulher adúltera. E vocês sabem toda essa história daquela mulher que foi pega em adultério e etc, etc. No desenrolar, nós vamos falando disso. Mas a Amélia, eu gosto de frisar isso. A Amélia, além de ser estudiosa na espiritualidade, através das mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, vai fazendo umas colocações para hoje, para a atualidade. Coisa que aconteceu há mais de 2000 anos aqui no João, a mulher adúltera. E aí, em o livro O Trigo de Deus, no item 13, está lá. Porque o que eu vi desse texto, gente, eu não vi em lugar nenhum. Olha que eu leio bastante. Em lugar nenhum. Eu não tinha visto a conversa da mulher adúltera com Jesus. Hoje eu vou contar para você. E também, olha, é inusitado a prosa e a atitude do adúltero. Entende? Porque naquela época só a mulher que levava a culpa. Mas a Amélia vai trazer aqui. E no momento oportuno, vamos falando. Zilda Correia, boa noite, amor. Gabi Del, você viu que eu aceitei você no Facebook? Você colocou lá e eu já, pronto, tá bom? Celso, olá, meu amor, boa noite, meu filho. Boa. Joana Len, nossa família é linda, linda, Lise Antonelli, linda, linda. E é ótimo porque estamos falando de Jesus e vai ser para nós muita lição aqui. Então vamos ver lá. A consciência de culpa. Vocês sabem que nós vamos falar da mulher adúltera, tá? Que tá aqui. Vamos ver lá. Então tem o Jesus olhando assim, sabe, de vez em quando, olha aqui, o Jesus olhando de longe as coisas, essa criatura tão perseguida, não? Vamos lá. Amélia diz, a noite esplendente estava ajaezada de diamantes estelares que lucilavam ao longe em poema de incomparável harmonia. Ela é muito romântica. Então, um céu estrelado maravilhoso. Jesus buscava o Monte das Oliveiras para meditar, preparar-se para enfrentar a urdidura traiçoeira da habilidade farisaica.
Ao longo dos livros da Amélia, que é o sexto, nós estamos sempre repetindo, e ela que repete, 3 anos que Jesus, no seu trabalho incansável de divulgar a boa nova e fazer tudo que ele fez de maravilhoso, curas e curas e curas da alma, obsessor, tudo. Mas os fariseus não perdoavam essa intromissão luminosa no templo. Então, veja bem. E o que ele fazia? Já é para nós também. Lógico que ele ia no Monte das Oliveiras orar, ficar sozinho, aurir das energias e rogar a Deus que desse o suporte para ele continuar. Conosco deve ser a mesma coisa. Quando em qualquer aflição, em qualquer desconforto, principalmente de saúde emocional, o remédio primeiro é orar. É orar. E não tem outro. E é colocar Jesus em nosso caminho. Às vezes as pessoas podem até falar, mas a Valderez fica apaixonada para falar de Jesus sem parar. É isso aí. São 11 livros. Se Deus quiser, vamos vencer. Veja bem, então, Jesus, para aurir das energias fortalecedoras, porque ele estava na matéria, precisava orar. E ele ia no Monte das Oliveiras, tá? Ela continua. Ele conhecia, Jesus, a criatura humana e suas infinitas fraquezas. Só na olhada ele conhecia. Ao dedicar-se à iluminação das consciências humanas, sabia que os largos milênios de ignorância não podiam ser erradicados em um momento, ao impacto das emoções apressadas. Outro ensinamento para nós: como que nós vamos vencer as nossas mazelas, as nossas imperfeições morais? Como? É de um dia para outro. Às vezes atendo uma pessoa, olha, eu estou usando cocaína, o que eu faço? Ora, o que eu vou fazer? Vou começar do começo. Não tem solução, não tem. Ah, mas por que bebe? Não tem. Tem que orar para se escudar, para se fortalecer, mudar a ótica da vida. Senão não consegue. E aqui não adianta também a criatura querer uma mudança da hora para o dia. Não. Ao longo das existências, fomos adquirindo esses péssimos hábitos que trazemos no perispírito. E como que quer que de repente saia? Não. E chega na matéria densa, fica difícil. É uma dedicação, tem que ter coragem, tem que ter força, determinação. Falar para você mesmo, eu vou vencer. Porque Jesus diz, eu venci o mundo. Então, você vê quanta coisa a Amélia nos conta aqui. Então, e Jesus conhecia tudo. Aí ele diz, a Amélia diz, o homem quando avança no vício por largos anos, se deseja abandoná-lo, a trilha exige período equivalente para a desintoxicação, a liberação dele. Aí procura a casa espírita, toma passe, tá mudando? Tá vencendo?
Às vezes a gente consegue sim. Outro dia uma senhorinha falou, olha, eu deixei de beber cerveja. Graças a Deus. Estava bebendo com os espíritos, graças a Deus. Então, aqui é ao longo de várias existências que nós vamos trazendo, maculando o perispírito, é com maldade, é com orgulho, é com vaidade, é com uma série de coisas. E chega aqui, quando começa a entender das coisas do Pai e de Jesus, não vai ser de repente. Dá um tempo para você. Mas só que não pode demorar. O dia é hoje. Vamos em frente. Ela diz assim, então você veja bem, não é fácil, mesmo sair de uma pequena coisa, vamos supor, de uma ruindade, de uma sovinice, radicar alguma coisa para alguém, isso vem de longa data. Até você dominar e abrir o seu coração e a sua geladeira para alguém usar, não é fácil. E aí ela disse assim, desse modo, o diálogo com as criaturas astutas era para Jesus penoso, em razão de defrontar com enfermos morais graves, mentirosos, larápios, ladrões, matadores, daqui. E outra, disfarçados às vezes em apóstolos da saúde, mas criminosos de consciências ultrajadas, que se apresentavam como fiéis servidores da ordem, do bem e da justiça. Jesus conhecia as criaturas. E também você, hoje, da nossa família, você conhece. Oi, Vanessa, linda, boa noite. Você também conhece. Você conhece a criatura sincera, aquela que quer mudar, aquela que aposta no que você falou. Porque não é que a pessoa falou, é que estão nos livros. Está aqui, olha aqui, está falando. Estão nos livros. Então, quando ainda sopravam os ventos frios do amanhecer, Jesus descera à cidade de Jerusalém e chegara até o templo. E é essa fala que vai estar aqui em João, no capítulo 8, do 1 ao tanto. É da mulher adúltera. Então vai ser essa hora que a Amélia vai recordar isso daí. Vamos lá. Jesus desce, chega no templo, vai chegando perto do templo, mas a fama dele era muito grande. Um falava para o outro, falava para o outro, falava para o outro. Ele era uma pessoa muito conhecida verbalmente também, entendeu? E a multidão, as multidões ávidas seguiam-no ou antecipavam onde quer que se apresentasse. E aí aproximavam-se já os dias das suas grandes dores, que é o processo do julgamento inusitado, da crucificação. Ele sabia. Então, aproximava já esses dias. E o fermento da intriga aumentava o volume das hostilidades contra ele. Eles tentavam de toda forma, a gente vem falando, pegá-lo através da palavra. Então, vamos supor, mostra uma moeda. Aqui é moeda de César. Você acha justo pagar a César essa fortuna, esse imposto? Nós temos que pescar para poder vender o peixe para pagar. E ele pensando, o senhor acha? Resposta, dai a César o que é de César. Já não era incriminado, certo? Já não era. Muito bem. Quando ele
acelera o processo da recuperação de Lázaro por aquela catalepsia. Um fariseu falou: escuta, mas hoje é sábado e você não pode, sabá não se trabalha. Você acha certo? Você está contrariando a lei de Moisés. O meu pai trabalha até hoje e eu também. Pronto. Resolvia. Oi, Gláucia, boa noite, querida. Boa noite a todos os nossos amigos. Então, veja bem, era esse o clima daquela época, principalmente nesse período. E tentavam incriminá-lo por inveja, é claro. E o medo que ele tomasse ali o templo? E o medo? Mais inveja que tudo, não? Como que ele estava fazendo tantos milagres e curas e os sacerdotes não faziam? Veja bem. E então, os homens pequenos, quer dizer, as criaturas, pequeno aqui está no sentido de pequenez espiritual, não é pequeno, pequenez espiritual. E os homens de pequenez espiritual daquela época e hoje também odeiam aqueles que são mais evoluídos, espiritualmente falando. Quanto sofreu Chico Xavier? Quanto sofreu Divaldo Pereira Franco? Quanta calúnia! Fazendo bem, não tá bom? Mas para entender, se com Jesus foi assim, calcula com nós mortais e aí cheio de compromissos, não é? E aí então era difícil isso daí. E incapazes, esses homens de pequenez espiritual, incapazes de enfrentar Jesus, usam de artimanhas, de fraude, de mentira, para atingir as metas que perseguem. Quer dizer, vamos pegá-lo. Mudou muito? Não. A humanidade ainda está nesse contexto, não? E aí o templo, a Amélia conta, que estava cheio de gente, cheio. E o orgulho da raça era importante. E a presença de Jesus, essa figura doce, amorosa, provocava um interesse e uma curiosidade geral. E aí, após comentar um texto do templo para o público, coisa e tal, ele saiu no átrio, quer dizer, ali na varanda, naquele local que tinha o templo, e ele viu ali, sob os astros do sol, e ele ficou entristecido, como se aguardasse um acontecimento grave. Ele saiu do templo e ele chega ali e fala: mas não está bom aqui. E foi só ele pensar, subitamente apareceu uma velerada, uma gentarada, os fariseus, com uma mulher desprotegida, desgrenhada, descabelada, entende? Atirando no chão a mulher, e começaram a fazer acusações. E a pobre mulher tinha sido flagrada em adultério, vil, e merecia, por isso, pela lei mosaica, a lapidação, morrer a pedradas, como morreu Estevão, não? E aí, como Jesus pregava o amor, o perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, aí começaram a rodeá-lo. O que nós vamos perguntar para ele? Que atitude que ele vai tomar? E a mulher no chão.
E aí, então, narra João que o olhar misericordioso do Mestre penetrou a alma da mulher, propôs que ela, que fosse apedrejada, estivesse isentos de pecado. E vocês lembram da passagem muito bem. Oi, Silvia, amada, lembra bem. Aí os mais velhos: mestre, olha, a lei manda. O que o senhor acha? Não responde. Capcioso, espírito luminífero. Ele não respondia, ele fazia sempre, toda a resposta dele era com uma pergunta. E nessa hora, nem foi, ele deu uma falada. Vamos condená-la, vamos matá-la, vamos, porque ela traiu o marido, vamos. O que o senhor acha? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Sabe, veio até na cabeça da gente essa cena. Quem é que não tem pecado? Quem é que não cometeu alguma coisa nessa vida? E aqueles velhos começaram a jogar as pedras no chão e foram saindo e foram embora de fininho, de fininho. E ficou ele e a mulher. Mulher, cadê aquelas pessoas que te criticavam, iam julgá-lo, ia fazer tudo isso? Ela disse: foram embora. Então, eu também te perdoo. Vai e não peques mais. Muito bem. Mas eu vou pegar de um outro livro, uma prosa rápida que Jesus teve com ela. Vou pegar desse livro, Pelos Caminhos de Jesus, é da Amélia também. Jesus conversa com ela assim, gente. Olha que lindo. A mulher, depois que estava com ele, falou: mestre, eu rogo perdão. Eu rogo perdão. Aí Jesus disse: a verdadeira paz é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever que nada perturba. Já está dando uma lição nela. O que você fez é incorreto. E ela: mas eu sinto-me aturdida, mestre, estou perdida, eu estou sem rumo, lutei muito antes de cair, eu não queria isso. Mas o sedutor, o moço, me rondou meus passos até que eu caí, porque o meu esposo, passados os primeiros momentos da vida conjugal, retornava às noitadas alegres, deixando-me na solidão. Ela não teve força para lutar com isso. E a mulher de hoje também não tem força. Quando sabe que o marido trai ou a esposa trai, quer dar o troco. Está errado. Está errado pelos ensinamentos que vamos vendo aqui. Não! Você se iguala, não pode. E aí ela diz assim para Jesus: aí, enferma da alma e carente de bondade, de carinho, de atenção, eu me permiti envenenar nessas tormentas. E eu sei que não mereço compaixão. Aí Jesus: não. E ela continua: com sede de ternura, porque é materialidade, não é? Vocês estão vendo que, além disso, aqui não falou, mas ela estava assediada pelas sombras, porque ninguém trai sozinho. Aí ela fala: com sede de ternura,
eu entreguei-me e ansiosa pela água pura do amor. Ela queria amor verdadeiro, não ia encontrar. Me chafurdei no lamaçal dos desejos doentios, desejos que passavam rápido. O resultado foi a tragédia. Agora, eu estou abandonada e sem lar. Padeço desprezo, a zombaria, não sabendo que rumo tomar agora que o Senhor me perdoou. Peço-vos, Jesus, um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança aqui, para que eu possa prosseguir. Você entende? Esse assunto não é falado no Novo Testamento, esse diálogo aqui. Esse diálogo, a Amélia Rodrigues captou no espaço. É isso que eu gosto de falar para vocês. Ela não inventou nada, está baseado lá e está contando. E aí Jesus fala para ela: não, minha filha, a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde espiritual. Cometido o erro, ele passa, e pesar na economia social e sobrecarregar a consciência humana, mas passa. Aí ele fala: sabe, minha filha, arma-te de humildade e confia no amanhã. Sempre estamos falando a condição do recomeço. Todos têm possibilidade, se quiser, de recomeçar, fazer um novo caminhar. Depende de querer. E aí, Jesus ainda fala para ela. Não, ela fala: para onde eu irei agora? Saindo daquele local. Jesus fala: as aves do céu têm seu ninho, as serpentes e feras seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde se agasalhar. Ele, para poder falar: eu vou levar você. Mas assim mesmo, busca a oportunidade de reparação e adapta a situação atual, aguardando o amanhã, com a disposição de quem compreende o prejuízo que você mesmo causou a você mesmo. E o seu esposo negligente, ingrato, a gente vê depois. E aí disse para ela: a vida é feita de permutas que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso é difícil. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porquanto todo aquele que se levanta da queda encontra apoio na fé e na luta para firmar-se. Ele deu outra lição para ela. Você tem chance, você pode. E a gente fala isso para as pessoas, não? E ela falou: permite-me seguir-te, vê a minha pequenez, dai-me a sua bênção. E Jesus responde: vai, filha, e não sofra mais. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. E assim ela foi fazer parte, querendo a mudança da casa no caminho de Simão Pedro, trabalhando com criança, com desvestido, com doente, com leproso. Isto aqui não está em lugar nenhum, entende? Mas o que eu achei bem interessante para a prosa de hoje é o seguinte: ela teve a solução. Ela se humilhou, ela resolveu, ela mudou, ela achou o caminho dela.
tá? E ele? E aquele que, o adúltero, e o marido? Agora que nós vamos ver, que também não achamos em lugar nenhum. Falei, Jesus, a Amélia está maravilhosa nessa história. Por quê? Esse processo aqui, consciência de culpa, não é dela, é do cara que traiu ela, do cara que fez isso com ela. Vamos ver lá. Aí a Amélia continua. Vocês viram que bonita essa parte aqui? O adultério, fala Amélia, era e prossegue na condição de grave crime, passível à época de punição severa até a morte da ré por apedrejamento da mulher. Isso já estava na lei mosaica e fazia parte daquele contexto. Muito bem. Mas condenava-se a mulher fragilizada pelo erro, sem examinar-se a responsabilidade do marido ou a culpa daquele que delinquira e a levava ao deslize. Ninguém fala nada do marido que não dá carinho, do marido que não é presente, do marido que sai para as noitadas e volta não sei o que lá, do marido que bebe as espamparras e assim por diante. E muito menos se fala, e se falava na época, do adúltero, aquele que conseguiu ludibriar, trazer a criatura a essa colocação desprezível de adúltera. Entende? Entende como que é importante a Amélia colocar isso para nós? Um minutinho só. Marta Moura, boa noite, meu amor. Oi, Valéria, meu amor, vamos na médica, tá bom? Sandra Fiore, amanhã estaremos juntos aqui, sim, se Deus quiser, amor, tá bom? Um beijo no seu coração. Então, tá vendo bem naquela época, mas hoje também, quando você critica, a sociedade critica alguém, a mulher só que erra, o homem não, ele sai na... Tem essa fala, sai ali na rua, sacolhe a roupa, ele está ileso e a mulher é uma coitada. É assim, é a colocação machista. Então, naquela época, era o apedrejamento para ela. E para o marido que relegou-a do seu carinho, da sua atenção, nada. E o que conseguiu conquistá-la para que ela pensasse que teria o amor daquela criatura, também não acontecia nada. Mas agora a Amélia continua. Condenava-se a mulher fragilizada pelo erro, sem examinar-se a responsabilidade do marido ou a culpa daquele que delinquira e a levara ao deslize. A pobre criatura, a partir daquele instante, deu rumo novo à existência, já falamos, após ouvir o Mestre generoso no silêncio daquele dia, quando as sombras da noite se abateram sobre a terra. Depois que ele deu toda aquela conversa que nós já vimos aqui, ela foi trabalhar na casa do caminho de Simão Pedro. Foi uma qualquer, pronto ali, não? Então, agora, o parceiro infeliz, porém, não foi levado à praça do julgamento, não, da condenação, aquele revel que a derrubara no abismo. Não. O homem que coabitou com ela, que ela... Não aconteceu nada com ele, nada. Mas agora você vai ver. E aí, os conceitos arbitrários de justiça humana eximiram-no da humilhação e pervertido
ele prosseguiu nos mesmos hábitos infelizes de torpes conquistas, desviando mulheres e moças, tá. Ele continuou, não aconteceu nada, não tinha punição nenhuma, na lei não falava nada, entende? Aí, a Amélia, ela é forte. O gavião voraz salta de uma para outra vítima indefesa e insaciado deixa-as ao abandono destroçadas. Aí você estuda um texto, você vê um texto assim, aí você começa a analisar hoje, o mundo de hoje, não? Não é que você tem que ser, entre aspas, quadrada, hoje é tudo moderno, não? Mas acontece tudo o desnecessário. Uma menina linda, 15 anos, está estudando bonitinha, de repente abandona tudo, vai dormir com o moço. Não vai namorar, vai dormir. E não se previne. Fica grávida, nasce o filho, não quer o filho. Ela fica sozinha. E aí? Tá cheio nossos alunos assim, desse contexto. A humanidade não vai percebendo. Às vezes não conversa com as filhas, o cuidado. Se existe essa permissividade, que então se cuide para não ficar grávida, para não arrumar filho, porque é um compromisso muito sério, mas ninguém quer falar nada. Deixa a coisa acontecer e depois. E aqui está assim. Mudou hoje? Não mudou. Piorou. Porque nós, como educadores, assim, nós ficamos sem mecanismo de orientar, entende? Sem mecanismo. Você tem que chamar uma enfermeira, uma pessoa, psicólogo, para falar disso, porque você também não vai falar. Mas antigamente nem pensar. Como? Você tinha que... Por que tanta pressa? Então, ela falando aqui, tornar-se desse modo, esse cara que fez isso, um herói entre os amigos venais, que lhe exaltavam a virilidade, a capacidade de sedução. Ocorre hoje. Ele é o bom, ele é o melhor, entende? Não tem nada de religiosidade esse povo, não tem, gente. Não sei o que passa pela cabeça, como é que pode? E a família também não fala, entende? Eles moram 4, 5, 6, 7 anos juntos, depois larga, tchau e benção. Deixa a pessoa destroçada, assim, porque normalmente a mulher age mais com o coração e o homem a razão. Infelizmente. Oi, Deise, bonitinha, de Angra dos Reis, boa noite, meu amor, um beijo. Então vamos lá. Então, ele continuou fazendo todas as barbaridades. Aquele que seduziu a mulher. Mas passados os breves dias de recordação daquele acontecimento lá, ele continuou, esse homem, no curso danoso da sensualidade alucinada. Vale lembrar aqui também, porque a gente estuda no Livro dos Espíritos, no livro 2, o capítulo 9, ninguém bebe sozinho, ninguém trai sozinho. A espiritualidade inferior está atrelada a toda pessoa que tem pensamentos alucinados de sexualidade. Não cessa. Está até velho, não cessa. Entende? Por quê? Porque os obsessores não deixam. E pensamos que é fácil. Não é. Pensamos. Vamos lá. Mas
Os anos, porém, transcorreram rápidos para esse comprometimento maior desse homem que fez isso com essa mulher. E aí, passa o tempo rápido. Aí esse homem, havendo destruído um lar e despedaçado os sentimentos atingidos, ele esqueceu a dimensão do próprio crime, sem conscientizar-se dele. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, ela faz a segunda, a terceira, aí não liga mais, aí vai. Vocês sabem como é que funciona. Então, com esse homem aconteceu isso. Então, ele não ficava analisando o problema da culpa, se bem que ele não sabia mais da mulher, passaram vários anos, não? A culpa, no entanto, urde nas telas do infinito os meios de reparação, e ninguém foge de si mesmo. Verdade? Se você tem um prato de pudim e tem uma salada de fruta, você come o pudim, mas você fica com drama de culpa porque vai subir a diabetes. Tudo é assim, tudo é assim. Se você responde inadequadamente para o seu filho, cala a boca, estou com o saco cheio, você vai ficar com drama de culpa. Você vai dormir e não fala, bença mãe, bença pai, você vai ficar com drama de culpa. Porque você é um ser filho de Deus, tem o lado bom, todos temos. E é tudo assim. E a culpa para esse homem aí, ele não estava nem ligando e ele fugia dele mesmo, não quero pensar nisso. Sabe quando você faz uma coisa errada? Não quero pensar nisso, quero pensar em outra coisa. E com esse homem acontecia isso, e a Amélia está trazendo para nós. 10 anos transcorridos, Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, ele tinha aparecido para Maria de Magdala, para Maria de Cleofas, ele já tinha conversado com todos os apóstolos, distribuído as obrigações. 10 anos transcorridos dessa cena que aconteceu no templo, o antigo sedutor encontrava-se vencido por uma dermatose sifilítica que o retiraram do livro dos vivos, sendo por fim expulso da cidade sob a suspeição de lepra. Aí você fala assim, tudo que se semear, você vai colher. A semeadura é farta, mas a colheita é obrigatória. Está aqui, está aqui. Oi, Cleuzinha linda, boa noite, meu amor. Amanhã você vai falar em Tabatinga, sucesso, viu? Então, veja bem, ele agora, passado 10 anos, cadê aquele homem hercúleo, bonito, conquistador, pintou e bordou? Cadê? Cadê, senhor? Acabou. E uma dermatite horrorosa. E aí, estava até confundindo com lepra. Leproso não podia ficar na cidade, você sabe disso. O leproso tinha que ficar distante naquelas cavernas, né? E descia a alimentação por uma cesta, ele pegava os alimentos, ia para dentro, comia ali, morria ali, assim, era isso. Então, ele estava com esse suspeito. E aí, a Amélia diz, após ele vagar sem rumo, ao quebrado, muito infeliz, passou a recordar-se das suas vítimas todas. Quando, quase desfalecendo,
foi recolhido na casa do caminho, na estrada de Jope de Simão Pedro. A Amélia é triste, né? E aí, chegando lá, aquele feio, caindo aos pedaços, doente, necessitadíssimo, chega lá. Ali, Simão Pedro recebeu com muito carinho, né? Tratando adequadamente, fortalecendo moralmente e também tratando da sua ulceração. E ele, logo no início, chorava e disse: Simão, eu não tenho salvação. O meu coração, a minha alma, só me culpa de tudo que eu fiz de errado. Aí Simão dá o apoio moral, conversa com ele, banhos com aquelas ervas e vai tratando dessa ulceração íntima. Porque não era só o físico que estava doente, era a alma. Por isso que chama, o texto chama a consciência de culpa. Ai, que Jesus nos livre, não? Que possamos sempre, lembrete dentro aqui, que possamos sempre fazer um belo caminhar por todos os cantos pelos quais passamos. No trabalho, no lar, nos templos cristãos, nos educandários, na rua, para que a gente não tenha, por uma colocação inadequada, ficar com o drama de culpa. Porque o nosso egoísmo e o nosso orgulho é muito grande para a gente se submeter. Me desculpa, me perdoa. É difícil. E ficar com o drama de culpa, você não tem paz. E eu tomo um cuidado absoluto, porque o meu marido tem 90 anos. Repetitivo, tarará, fala às vezes que eu não gosto. Não, tudo bem. Porque não pode. Você não pode ficar com drama de culpa de nada. Você tem que estar livre, leve, solto. Deus, Jesus, seu espírito protetor. Não pode. E aí, olha o que aconteceu com o homem. Ali, esse homem, ela nem deu nome, recebeu das mãos de Simão Pedro o tratamento adequado e apoio moral para aplacar sua culpa interior. E aí, o homem, ouvindo falar de Jesus, não pôde fugir ao fascínio do mestre, e o pranto de arrependimento tomou com frequência. Por quê? Aquela mulher que lhe havia dilapidado a sua honra e tudo, e prometido, por causa de Jesus que ela não morreu. Entende? E ela teve o perdão de Jesus e ela foi socorrida moralmente e acabou. Mas aí, e ele para esquecer disso? Muito difícil, não? E aí, numa noite, quando se sentia reanimado, ante a paciência e a gentileza de Simão Pedro, ele contou todo o drama que tinha na alma
e que agora ele pensava de forma diferente. Ele ficou velho, ficou doente, vai se querer ser o quê? Pensa comigo. Hã? E aí Pedro se recordou da cena que aconteceu e que Jesus conversou com a mulher e ofereceu toda a possibilidade de recomeçar, coisa que hoje a gente nem pensa e precisa pensar. É cair, levantar, perdoar. Não adianta, senão você não está aprendendo nada do que ensinou Jesus. Precisa. Mas fulano não presta, não fala isso. E aí Pedro lembrou daquela passagem que Jesus conversou com ela e falou: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Os mais velhos foram jogando as pedras e foram embora. E Pedro lembrou. E aí, a saudade de Jesus volveu aos sentimentos de Simão Pedro. E após escutar a confissão do culpado desconhecido, buscou diminuir-lhe o peso do fardo moral, falando-lhe do futuro e das possibilidades de redenção. Porque é muito fácil você criticar o outro, sufocar o outro. Não. Vamos falar que existe, você pode recomeçar, você pode seguir um novo caminho, basta querer, vamos fazer isso. Não? E aí, ele referiu à sua negação que ele amava o amigo. E não obstante, ali estava irreverente. Ele lembrou, ele contou para o homem: e você não sabe o que eu fiz de feio. Você acredita, rapaz, que ninguém acompanhou ele na caminhada pelo Calvário, só as mulheres e João, evangelista? E a gente se escondeu de medo. E eu também trago uma culpa. Eu neguei ele 3 vezes. Olha só. Eu neguei. Essa negação tá difícil de eu esquecer. E aí, os dois conversando, e aí esse homem pediu para ser admitido como servidor arrependido, aquele antigo conquistador que deixara pegadas de sombras pelo caminho, recomeçou a redenção, atendendo aos filhos do Calvário, aos doentes, aos necessitados, no santuário da fraternidade, erguido em nome de Jesus, sem culpa. Diante da mulher adúltera, ele estava lá, que já tinha lhe dado o perdão, por considerar que os seus acusadores, por sua vez, também todos eles eram culpados. Olha que linda passagem, porque você vê no Novo Testamento o julgamento da mulher adulta, mas a Amélia, esse carinho que eu tenho por essa escritora, e o Divaldo, nesse livro aqui, Pelos Caminhos de Jesus, ela conta o diálogo de Jesus com ela, e perdoando, e ela vai trabalhar na casa do caminho. E, passados 10 anos, eu nunca sabia desse homem, eu não sabia, imagina. Vem ela com esse conto aqui e traz o homem que se redimiu totalmente e foi trabalhar na casa do caminho. Quer dizer que não podemos ficar com um drama de culpa por nada dessa vida. Deus
é soberanamente bom e justo. E Jesus é o mestre, o modelo e o guia. E Jesus ainda fez mais. Deu-nos o Consolador prometido, o Espiritismo. E aí, maiores benefícios, grandes médiuns de Valdo Pereira Franco e Chico Xavier. Então, como é que faz? Para nossa iluminação, para o nosso entendimento. Não é para você ser espírita, para você entender que as falhas humanas são normais, é a pequenez espiritual e que nós precisamos aprender a perdoar de verdade, com amor, olho no olho. Acabou. Bonito, não é? Graças a Deus. Vamos orar? Que lindo. Você não sabia que Jesus tinha conversado bastante com ela e nem sabia que ele tinha se redimido. Você viu? Vamos lá, meus amores. Final feliz é bom, não é bom? Vamos lá. Com muito amor, finalizando setembro, mês lindo. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, lembra que eu peço sempre se deixar sua água aí, gente. Faz isso. Jesus, o mestre, o amigo, a luz do mundo, o sal da terra. Meu Deus, é tudo. Espíritos protetores de todos os nossos irmãos, da nossa família espiritual, daqueles que vão vir depois. Benfeitores espirituais. E principalmente Ismael, que é o responsável pelo Brasil, esse espírito luminífero. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Quantos ensinamentos nos chegam para que nos melhoremos espiritualmente. Muito obrigado por esta reencarnação. Esta reencarnação é decisiva em nossa caminhada. Muito obrigado. Muito obrigado pela família que formamos. Ara, afetos, desafetos, amores, desafetos, tá tudo aí. Muito obrigado pelo lar. Vamos transformá-lo num lar de bênçãos, de confraternização, de falas sadias, salutares. Obrigado pelas pessoas que nos cercam, que nos servem, que nos auxiliam. Enfim, obrigado pela doutrina dos Espíritos, que esclarece, ilumina, fortalece e consola. Sempre. E então, agora, nesse instante, vamos focar nosso pensamento em Jesus e conversar com Ele do que eu quero mudar, o que eu preciso fazer, o que eu não estou bem, ou melhorar da minha saúde, eu não sei. Você sabe, cada um sabe. E então, com muita fé eu peço, Jesus, abençoa a todos da nossa família espiritual. Que a saúde se faça no físico, no perispírito, no espírito. Abençoai também os familiares de todos os nossos irmãos. E o lar. Ah, Mestre, que haja uma centelha da tua paz, da tua luz em cada lar. Abençoai o trabalho de todos. Abençoai também
os pensamentos, as atitudes, as decisões. E assim nós oramos. Pai de infinita bondade, Jesus de amor, Espírito protetor de todos, que possam todos auxiliar, acudir, acolher, orientar a cada um dos seus filhos, para que todos tenham a força, a coragem, a fé, a esperança de dias melhores, meu Pai. Dê a todos sabedoria para compreender dos ensinamentos da Amélia, do Emmanuel, do Chico, da Joana de Anjos e tantos amados abnegados. E nesse instante, Senhor, derrame a sua bênção sobre todos, necessitados que somos. Haveremos de mudar, haveremos de progredir, haveremos de ter muitas esperanças em tudo que nos cerca e nos rodeia. E que seja feita, sim, Senhor, a sua vontade sempre. E hoje, com muito amor, pedimos, Ismael, eu sei, auxilia o Brasil, esse país verde, amarelo, coração do mundo, pátria do Evangelho. Precisamos de paz, sabedoria para continuar. E assim, com muito amor, podemos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amores, oi, Alain, bonitinho, boa noite, amor. Uma linda noite com Jesus, uma boa semana. Que possamos desse texto tirarmos várias coisas para que nunca tenhamos a consciência ou fiquemos com drama de culpa por alguma coisa. Não, não. Muita paz, luz. Fiquem com Jesus. O meu carinho, o meu amor. Esse momento para nós é sublime. Seu espírito protetor está com você. Seus amigos espirituais do bem querem estar com você também. E comigo também. Meu carinho, meu beijo. Fiquem com Deus.